Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a neuropsicopedagoga Milena Junqueira Trevisan. Milena, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei bem lisonjeada de vir aqui falar num momento em que está todo mundo muito apreensivo, né? E aí a gente conversar um pouquinho sobre isso. Milena, você trabalha há muitos anos na educação, tem um contato diário com crianças, tem as especializações. Hoje, a gente vive um momento que a gente acha que ninguém nunca imaginou, esse pânico, esse medo. Mas como que a família deve agir com a criança? Como que deve ser essa relação em casa para não criar esse efeito que vem provocando nos últimos dias? O que a gente tem orientado as famílias é manter a calma, manter a tranquilidade. Porque em cada faixa etária o efeito está sendo diferente, né? As crianças bem pequenas, eles absorvem muito o ambiente que eles estão. Então, se os pais estiverem nervosos, em pânico, como tem mães que têm entrado em contato e falado que está entrando em pânico, a criança vai absorver isso. E eles são ainda muito pequenos para entender. Então, quando a criança chega e fala sobre esse assunto, porque eles estão ouvindo, né? Eles estão ouvindo em casa, eles estão ouvindo na televisão, eles estão vendo no celular, a gente precisa escutar essa questão da escutatória que hoje está muito difícil de acontecer e acolher o que a criança está falando, né? E em cima disso, procurar saber da origem, de onde ele tem visto isso, de onde ele ouviu e nunca aumentar mais do que a criança está falando, porque às vezes a gente na ânsia de vai explicando e vai falando mais coisa. Então acolher a criança, acolher esse sentimento dela e falar o mínimo possível, assim, tranquilizando a criança. Já os maiores, né, que têm mais acesso à informação, buscar a origem, discutir a veracidade, se isso é real, não é real, falar que existem notícias que são verdadeiras e as que não são, né? E acolher também esse sentimento, como ela está se sentindo em relação a isso. Porque a criança, e o adolescente também, ele precisa ser ouvido e validar o sentimento dele. Isso, não ouvir, aumentar esse pânico, pode gerar consequências no futuro dessas crianças a médio e longo prazo? Eu acredito que sim, porque a gente já vem da pandemia, onde as crianças passaram muito medo, muita coisa eles absorveram do ambiente também. Então, nós vimos coisa que a gente não tinha visto ainda em escola. E olha que a gente tem bastante tempo e bastante experiência. Então, muita depressão, ansiedade, síndrome do pânico em criança bem pequena. E isso foi tudo gerado por um medo, né? Então, é muito importante que os pais mantenham a calma agora para não aumentar essas doenças mentais que já estão tomando conta da nossa infância. Eu tenho atendido criança. E aí, quando eu olho as mãozinhas, eles estão todos com unha comida, dedo comido. E assim, criança pequena, nem é jovem não, criança pequena. Então, o que está criando tanta ansiedade na criança? Milena, hoje a gente tem aí, todo mundo tem acesso à tecnologia, à rede social, é o tal do WhatsApp, e circulam mensagens, é preciso ter um filtro, parar, peraí, de onde que isso está vindo, o que está acontecendo, é importante ter isso? É muito importante, porque a gente tem visto em todos os setores da escola, a gente trabalha de educação infantil a ensino médio. E o acesso deles desde os bem pequenos, é irrestrito. A gente vê nas brincadeiras, os jogos todos incitam violência, as séries mais assistidas incitam violência, os desenhos incitam violência. Então a violência está presente na vida dessas crianças. Então, mostrar para eles um mundo melhor, um mundo bom, né? Saber o que eles estão assistindo, porque isso vai trabalhar, porque o nosso ânimo, né? O nosso sentimento é alimentado por imagens que a gente vê, pelo que ouve, pelo que sente. Então, como está sendo esse alimento anímico das crianças e dos adolescentes? O que de bom eles estão assistindo, o que de bom eles estão escutando, essas vivências que faziam tão parte da vida da gente, que era um almoço em família, sentar, conversar,
Isso está fazendo falta hoje. Esses momentos de brincar. Hoje a gente tem o Parque Municipal, que super legal, né? Foi uma coisa que foi muito boa para a cidade, porque é um lugar que as crianças podem brincar e ter esses momentos, de passar essa tranquilidade, essa vivência da natureza, essa vivência do que é bom, porque eles estão vendo tudo muito feio, é só guerra, é morte, o joguinho dá tiro, e assim, e a gente vê isso na brincadeira das crianças. Ou seja, ser um pouco criança mesmo, deixar a tecnologia de lado, aproveitar a natureza, gastar energia. As telas, né? As telas invadiram esse mundo nosso de uma maneira muito cruel, né? Só o uso da tela já tem um efeito no cérebro que já é pesquisa científica de monte, falando dessa hiperatividade das crianças, porque estimula demais o cérebro, fora o conteúdo. Então, imagina isso voltado com o conteúdo violento que eles têm assistido. O que isso faz na mente da criança? O que você tem passado para as mães? Tem conversado com as mães? Que mensagem você tem deixado para elas nesse momento? O que a gente sempre fala na escola é o diálogo. O diálogo, ele tem que ser valorizado, tanto na escola quanto na família. A escola está sempre de portas abertas para receber os pais, para falar mesmo sobre esses assuntos. Às vezes a gente está angustiado com alguma coisa, quando você conversa, você põe para fora, melhora. E é isso que os adolescentes estão precisando, desse espaço para colocar para fora. Porque muitas vezes eles não sentem segurança de fazer isso, por conta de crítica, de julgamento. Então, essa escuta sem crítica, sem julgamento é muito importante, né? Esse acolher o que eles têm para falar, ouvir. Às vezes a gente ouve coisas que a gente já quer falar e aí a gente fala, não, vamos respirar, né? Vamos analisar e ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Porque muitas vezes também a gente percebe essa falta de coerência entre a fala e o ato. E isso é muito importante, porque mesmo as crianças percebem, né, essa incoerência. Então, essa constância também, ter constância nos atos. Porque às vezes a gente fala, agora aconteceu isso, está todo mundo preocupado. Acontece daqui de outra coisa, muda o foco e todo mundo muda, esquece tudo o que estava fazendo. Então, assim, essa constância, a segurança das crianças e dos adolescentes é muito importante sempre, né? Não é só agora que aconteceu esse massacre, essa coisa horrorosa que aconteceu. É sempre muito importante. Então, estar atento a isso tem que ser uma coisa constante. Milena, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, esses esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos hoje na Estação TV Atente com a neuropsicopedagoga Milena Junqueira Trevisan.